Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria, uma honra receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem, espero principalmente que você esteja com fome, com sede, que a sua alma esteja com fome, com sede, que você esteja com vontade, com muita vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus. A palavra fala pra gente conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus. Hoje é dia da gente conhecer mais do amor do nosso Pai do Céu. Hoje é dia, um grande dia, o dia que o nosso Pai do Céu fez, é o tempo que Ele preparou, que Ele separou, Ele nos trouxe até aqui, Ele te atraiu até aqui, Ele quer, Ele nos convida a sentar na mesa com Ele. Ele preparou um grande banquete para nós. É dia de alimentar a nossa alma, é dia de olhar nos olhos puros e cheios de amor do seu Pai. É dia de abrir o coração. Abre agora, em nome de Jesus, o seu coração para receber esse amor perfeito, esse amor que lança fora todo medo, toda mentira, todo mal, toda dor, esse amor que faz novas todas as coisas. Família, não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Hoje a gente vai ler aqui os Salmos 85, mas antes da gente começar a nossa leitura, vamos conversar. Vamos conversar? Vamos conversar. Olha só. Hoje a gente vai falar do amor eterno de Deus. O amor que realmente faz novas todas as coisas, que nos restaura por completo. Como assim? É um amor que desfaz tudo que a gente conhece, que a gente conheceu, e faz algo novo. É um vaso novo na mão do oleiro. O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos interesses, a nossa vida e tudo, a partir do momento que a gente realmente entra em contato com esse amor eterno de Deus. Sabe, família, essa semana foi muito poderosa, grandes coisas o Senhor está fazendo. Uma das coisas que o Senhor fez, Ele me apresentou uma pessoa que cresceu dentro da igreja, mas que, por mais que conheça a palavra de Deus, de cor e salteado, ele sabe versículos, ele sabe tudo, mas ele não tomou posse dessa palavra, ele não absorveu essa palavra, ele não vive essa palavra, ele não é cheio disso de forma verdadeira, entende? Ele sabe mentalmente, tipo, decorou a palavra, mas a palavra não tá viva. A palavra não é verdadeira. E por mais que ele tenha passado tanto tempo dentro da igreja em contato com a palavra, ele não tinha conhecido ainda esse amor do nosso Pai do Céu. E hoje a gente vai falar, família, de uma história. Eu quero começar aqui com vocês, contando para vocês uma história que eu também recebi alguns dias atrás, um vídeo de uma juíza que estava num julgamento com um réu. E aí, durante aquele julgamento, aquela juíza ela começou a se recordar. Eu conheço essa pessoa. E aí ela começou a olhar para o nome dele, para o sobrenome dele, e ela começou a fazer perguntas para ele do tipo assim: você era irmão de fulano? Você é irmão de fulano, né? Você estudou na escola tal? Você era da classe de fulano? Você estava em tal episódio? E ela começou a fazer perguntas desse tipo para aquele réu. E aquele réu começou a falar: ué, essa juíza me conhece. Ela me conhece antes de eu chegar aqui. E aí ele começou a fazer o quê? A olhar para ela. E aí ele começou a reconhecer aquela mulher, aquela juíza. E naquele momento a juíza perguntou para ele: o que aconteceu? O que aconteceu para você chegar nesse lugar? Porque você era o menino mais gentil, você era o menino mais doce, mais amoroso, mais alegre, todo mundo te amava, você se dava bem com todo mundo, você era, sabe, feliz, alegre, bondoso. O que aconteceu? Ela falou: eu tô vendo, eu não tô entendendo, algo aconteceu para que você deixasse de ser aquele menino tão maravilhoso, o melhor menino daquela escola, daquele tempo que eu já conheci, para se tornar alguém que está sentado aqui como um réu. Isso me tocou muito profundamente, sabe? Porque
algo aconteceu na nossa vida, né? Às vezes, se você for parar para pensar, você não consegue se lembrar da sua vida sem determinada dor, sem determinada marca, entende? Isso aconteceu comigo, né? Eu fui guiada ali a pegar fotos minhas de criança e eu comecei a olhar para aquela menina e falar, gente, tão pequena, tão novinha, já tinha marcas. Ela já tinha sido marcada. Eu, no caso, né? Aquela menininha com 2 anos de idade já foi modificada da sua pureza, da sua integralidade, sabe? E aí que o Senhor, ele me fez entender que ele quer nos trazer para um lugar antes das nossas histórias, antes das nossas marcas, antes das dores que a gente viveu. Ele quer nos trazer para um lugar que vem antes. E aí você pode falar assim, como eu falei, mas eu nem me lembro como era antes disso. Eu nem me lembro, aquilo foi tão marcante para mim, foi tão relevante na minha vida que a partir daquele momento eu comecei a viver a minha vida de um jeito onde eu não era mais aquela menininha que Deus me fez para ser, que Deus me via, né? Eu saí de um lugar de pureza onde eu me via com os olhos de Deus, ou que eu podia me ver com os olhos de Deus, ou que eu podia me sentir amada ou valiosa como Deus sempre me viu. E o nosso Pai do céu, ele quer nos resgatar, nos trazer de volta para esse lugar que é o lugar do início, porque o amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus não é um amor que nos ama por causa da nossa história, por causa das nossas obras, por causa do que a gente faz, por causa do que a gente deixou de fazer. O amor dele é eterno, o amor dele vem antes da nossa história. Ele sonhou com a sua vida antes de você nascer. Desde o ventre da sua mãe, ele soprava palavras de vida, ele tinha um sonho, uma vida, um plano para você. Pensamentos de paz a seu respeito. Ele já te via como alguém que seria encontrado por Jesus, que seria resgatado por Jesus, amado, e que voltaria para o plano original dele. O plano original de Deus sempre foi você como filho vivendo com ele. Você como filho vivendo todos os seus dias, olhando para ele, ouvindo ele, olhando para esses olhos de amor, para tendo esse relacionamento com esse pai bondoso, com esse pai que cuida, que te aprecia, que não te abandona, com esse pai que é poderoso, que é generoso, que é maravilhoso, que é conselheiro, que te protege, que te dá destino, que tem um propósito para o qual ele gerou a sua vida, ele sonhou, ele desejou você. Sabe, o Senhor, ele não estava carente, ele não estava sem o que fazer quando ele gerou você no coração dele, não, ele gerou a sua vida, ele sonhou com você, ele quer você. Ele quer trazer você de volta para esse amor eterno, esse amor que não muda, esse amor que não passa, esse amor que nunca vai acabar, esse amor que não oscila, não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão afastado, mesmo se você não demorou tanto tempo para conhecer, mesmo se você tenha vivido uma história onde você, como esse réu, né, fez coisas horríveis. O Senhor tem braços abertos e amor por você. Porque ele, ao contrário daquela juíza, ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu para você deixar de ser aquele menino, aquela menina que você nasceu para ser. O que você viveu? O que você experimentou? E qual foi o resultado disso? O que você se tornou a partir disso? Mas hoje a gente está aqui para a gente entender que às vezes não, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o propósito dele, portanto, as nossas maiores dores são também as nossas maiores bênçãos.
nas nossas maiores dores estão escondidas as nossas maiores bênçãos. Eu vejo isso na minha vida. Se eu tivesse recebido aquilo que eu desejava, se eu não tivesse, aquela menininha de 2 anos não tivesse tido uma marca ali que desviou ela dos olhos de Deus, né, da visão de Deus, do amor de Deus, desse amor perfeito de Deus, né? Essa menininha de 2 anos, ela se afastou desse amor, ela não se sentia amada. Essa menininha de 2 anos que eu fui, ela já não se sentia valiosa, já não se sentia amada. Mas, graças a essa dor, aquela menininha, ela viveu uma história, uma trajetória que me trouxe até aqui. Porque o Senhor não falha. Porque o Senhor é perfeito em tudo o que Ele faz. E hoje, eu, Fernanda, posso conhecer o amor desse Pai. Graças à história que eu vivi. Graças, inclusive, às faltas que eu tive. Aquilo que eu queria, mas que eu não tinha, eu pude encontrar no Senhor. Eu pude buscar nele, eu pude receber dele, nós podemos, nós estamos aqui hoje para isso, para receber esse amor que é tão profundo. É um amor diferente de tudo, é um amor tão profundo, que não queria nos perder e ele sabia que precisaria enviar pra gente o filho dele, o filho precioso, o filho perfeito, aquilo que era mais precioso para ele enviou, ele entregou para o mundo. Ele entregou para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não é só ok, eu vou ter a vida eterna, ou eu não, mesmo que eu morra, eu vou continuar vivendo. Não! Você recebe o Espírito Santo. Jesus não olhou para trás. Jesus não buscou os seus próprios interesses, ele amou você, ele morreu por você. E ele enviou o Espírito Santo, mesmo que habitou em Jesus e ressuscitou Jesus dos mortos para habitar em você, para viver com você todos os seus dias. Ou seja, é para você viver com Deus, é para você se relacionar com Deus, com esse amor de Deus, com esse amor eterno, com esse amor poderoso, com esse amor que tudo pode fazer, com esse amor que te tira de toda a prisão, que quebra toda a barreira, que derruba toda a muralha, que faz tudo novo. Que te restaura completamente, que restaura todo o seu ser, todo o seu coração, toda a sua alma, que te tira dessas prisões, né, que você ficou a partir do momento que você viveu a sua história, as suas dores e as marcas da sua história. Eu encontrei, então, uma pessoa essa semana, e essa pessoa, ela viveu na igreja, ela cresceu na igreja, mas ela não tinha entrado em contato com esse amor de Deus, com esse amor do nosso Pai do céu. Então essa pessoa conhece a história, as histórias, os versículos, ela sabe tudo da Bíblia. Mas o Espírito ela não vive com o Espírito, ela não vive com amor, ela permaneceu ali nas prisões. Então vamos lá, vamos traduzir, o que é isso? Assim como eu, essa pessoa, e talvez você também, tenha vivido histórias na sua vida. Histórias dores, cicatrizes, coisas que marcaram a sua vida, que alteraram você, né? Mudaram o rumo da sua história, que te fizeram se ver, de repente, de um jeito que não é o jeito que Deus te vê. Só que você tem 2 caminhos. Um caminho é você decidir perdoar, você decidir seguir as instruções de Deus, ou você permanece nesse lugar onde você é prisioneiro dessas dores, onde você é prisioneiro desses traumas, onde você não consegue dar mais nenhum passo, onde você para de acreditar em um novo e bom futuro, em algo maravilhoso para você viver, independente dessas dores que você já tenha vivido na sua vida, porque vamos combinar, quem é isento disso? Quem foi isento totalmente de coisas dolorosas, de coisas difíceis na vida? Quem? Eu não sei. Eu sei que eu não fui.
Mas eu sei que realmente aquela maior dor se transformou na minha maior bênção. E eu sei que isso pode acontecer com você também. Hoje é dia da gente olhar para esse amor. Hoje é dia que o nosso Pai do céu, ele quer falar pra gente, olha, eu tenho um novo tempo. Eu tenho bênçãos para você. Eu quero que você comece a se ver como eu te vejo. Eu quero que você viva todas as bênçãos que eu separei, que eu sonhei para você viver. Então, a primeira coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente entenda aqui hoje é que Ele tem perdão para nós. Assim como aquele réu, ele recebeu o perdão da juíza, né? Aquela juíza olhou para ele com esses olhos de amor, com esses olhos de compaixão, com esses olhos de misericórdia, que são os olhos que o nosso Pai do Céu tem pra gente. E foi exatamente por isso que ele enviou Jesus, para que Jesus, ele tirasse definitivamente de nós a escravidão do pecado. Jesus é o Cordeiro perfeito que tira definitivamente o pecado do mundo. Não é então pra gente viver acostumado com os pecados. Não, Jesus, ele tira a gente definitivamente desses pecados. Jesus, ele nos chama pra gente não querer segurar, reter a nossa vida, né? Ganhar a nossa vida. Não, pelo contrário, ele fala, quem quiser segurar a sua vida, ganhar a sua vida, vai perder, mas quem por causa de mim perder a sua vida, vai ganhar. Jesus, ele fala assim, pega a sua cruz e me segue. Pega a sua dor, pega essas cicatrizes, pega essas dificuldades, pega essas coisas que aconteceram na sua vida, que mudaram você, que mudaram, desviaram você do rumo da história que você nasceu para viver. Pega isso e me segue. E bora morrer. Bora deixar isso tudo morrer. Bora deixar tudo isso que é morte, tudo isso que é dor, tudo isso que é trauma, tudo isso que machuca, tudo isso que é pesado. Tudo isso que é acusação, tudo isso que é crítica, tudo isso que é reclamação, tudo isso que é comparação com o resto do mundo. Bora deixar tudo isso morrer. Isso só te adoece, só te paralisa e só te faz adoecer. Respira comigo. A gente é livre para liberar perdão, a gente é livre para confiar no Senhor, para crer que Ele não falha, que Ele é perfeito, que Ele não perde nenhuma batalha e que Ele faz tudo cooperar para o bem. É tão lindo quando o Senhor faz a gente vencer. É tão lindo, porque a gente se levanta e a gente pode olhar para aquilo que nos machucou um dia e ter misericórdia, e ter os olhos dele de compaixão, de amor, e a gente pode se levantar e ter os olhos dele de compaixão e de amor, não só para quem nos feriu, mas também a gente pode ajudar outras pessoas que passaram por feridas parecidas com aquelas que a gente já passou. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito, ele não falha. O amor dele não volta atrás. Ele enviou Jesus e Jesus foi até o fim, amou até o fim, ele se entregou. Ele morreu, morte de cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus, ele não chama a gente só pra gente morrer com ele, mas pra gente ressuscitar com ele também. E Jesus, ele ressuscita e ele sobe aos céus e se assenta ao lado do Pai, nas regiões celestiais. E ele chama a gente pra ressuscitar e sentar nele, com ele, ao lado do Pai, nas regiões celestiais. O Senhor, ele nos fez para que a gente seja casa dele, para que a gente esteja aqui nessa terra, caminhando aqui nessa terra, mas com o nosso coração assentado nas regiões celestiais. Com o nosso coração, com ele aqui no nosso coração, reinando em nós, reinando no nosso coração. Sabe, antes a gente era escravo do pecado, escravo dos nossos próprios pensamentos, a gente estava preso nos nossos próprios pensamentos, a gente estava preso nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios interesses, nas obras da carne, facção, divisão, briga, luxúria, inveja, enfim, tanta coisa. Fofoca, maledicência, mentira, medo,
inveja, preguiça, afastamento do Senhor, julgamento, acusação, reclamação, murmuração, dúvida, enfim, a gente estava preso nisso tudo. Mas o Senhor, então, Ele nos chama, bora morrer para quem você costumava ser. O convite de Jesus é esse. O convite de Jesus é esse. Para você entrar no reino, para você viver no reino, você precisa nascer de novo. E para você nascer de novo, o velho precisa morrer. O passado precisa ser esquecido, precisa ser deixado para trás. O velho precisa morrer. O seu velho eu, seus pensamentos, seus interesses, você, suas preocupações, suas ansiedades, você. O Senhor nos chama para a gente amar Ele acima de tudo. O Senhor nos chama para a gente amar Ele acima do que amamos a nós mesmos. Acima do que amamos os nossos próprios interesses. O Senhor nos chama para a gente se entregar a nossa vida para Ele. Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Ele escreveu todos os nossos dias, foram escritos no livro da vida, pelas mãos de Deus. Eu não sei você, mas eu quero viver cada uma dessas linhas, cada uma dessas palavras que foram escritas pelo nosso Pai do céu. Os pensamentos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero viver. E você? Você quer viver os sonhos de Deus? Então a gente vai ter que morrer para quem a gente costumava ser. Morrer para essa ideia de pensar como o mundo pensa. De pensar que a gente tem que ser como o mundo é. E que a gente tem que se mover conforme o que o mundo acha que é o que tem valor, que é interessante, que é o correto, que é o que tem que ser feito. Não, a gente tem que obedecer. O Senhor nos chama para morrer, ressuscitar. E quando a gente ressuscita, a gente é livre para ter os pensamentos dele, para ter os pensamentos do alto, para pensar em tudo que é bom, puro, amável, de boa fama. Pensar nas coisas do alto, pensar nos interesses de Deus. Senhor, quais são os seus interesses? Senhor, qual é a tua narrativa? Senhor, me guia conforme a tua narrativa. Senhor, que o meu coração seja guiado e dirigido pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, você tem toda a liberdade em nós para que o Senhor nos guie, para que a gente viva a tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é o teu plano? Que venha o teu plano, o teu reino, faz a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Sabe, Jesus teve uma hora que ele falou assim para os seus discípulos. Os discípulos estavam falando assim, Jesus, olha só, eu não vou deixar que nenhum mal te aconteça. Eu não vou deixar que te levem para a cruz, que te maltratem, que te matem. Eu não vou deixar. E aí Jesus falou assim, você não acha que eu poderia pedir para o meu pai para ele enviar 12 legiões de anjos que mudaria tudo isso, que faria tudo isso não acontecer? Você não acha que eu poderia fazer isso? Sim, ele poderia fazer isso, mas ele disse, eu não vou fazer. Porque vocês estão interessados nos seus próprios planos, eu estou interessado no plano de Deus. Vocês estão interessados nas coisas desse mundo, mas eu estou interessado em viver o plano e o propósito de Deus. E aí, né? Você tá pronto? Você tá pronto para amar mais a Deus do que a sua própria vida, do que a sua própria vontade, do que seus próprios interesses, para confiar realmente, inteiramente, que tudo foi escrito por Deus, que não foi o fato de Pedro ter negado Jesus, ou de Judas ter traído Jesus, ou dos pecadores terem falado mata Jesus e solta Barrabás, ou de Pilatos ter sido um covarde que lavou as suas mãos em vez de se posicionar e ficar do lado de Jesus. Ele poderia, Pilatos poderia, mas o Senhor domina sobre todos os corações. O Senhor, ele é o Deus soberano e ele não perde o controle. Você está pronto para abrir seu coração e confiar nesse nível que o Senhor nunca perdeu o controle, o Senhor nunca falhou. Jesus estava vivendo em todo o tempo o plano do Senhor, a história do Senhor, a vontade do Senhor, para apontar para o propósito do Senhor, para apontar para a fidelidade do Pai, para cumprir o que ele veio cumprir. Para que a gente fosse perdoado,
completamente perdoado, completamente redimido, completamente lavado pelo sangue dele, para que a gente fosse completamente livre, livre do mal, livre do pecado, livre das doenças, livre de todo o domínio das trevas, para que a gente fosse definitivamente transportado para o reino do nosso Pai, para que a gente vivesse o reino do nosso Pai, para que a gente trouxesse as realidades do céu para a terra, para que a gente representasse Deus aqui nessa terra. Você tá pronto? Você tá pronto? Essa é a pergunta do nosso Pai hoje. Você tá pronto para confiar nesse amor eterno? Nesse amor que não perde o controle, que nunca perdeu nenhuma batalha? Você tá pronto? Abre o seu coração. O Senhor tem um propósito em tudo o que Ele faz. Jesus, então, Ele viveu o plano do Pai. Ele se entregou para o plano do Pai. Ele confiou que o Pai cumpriria aquilo que Ele tinha dito que ia cumprir. A palavra dele, a palavra de Deus é pura, genuína. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele disse: é necessário que eu morra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala e ele faz. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe, a gente precisa abrir hoje o nosso coração, então, para receber esse amor que nos libertou, esse amor que nos perdoou, esse amor que nos redimiu, esse amor que nos transportou, esse amor que nos faz estar junto com Deus, com o nosso Pai do céu todos os nossos dias. Esse amor que nos comprou, esse amor que diz: você é meu e eu sou seu, e nada neste mundo pode nos separar. Nada neste mundo poderá nos separar desse nosso amor, que é tão poderoso, que é tão grandioso, que é maior do que tudo, que é maior que a morte. Jesus tem a chave do inferno e da morte. Jesus tem a chave que tira a gente de todo lugar escuro. A sua história não para na sua dor, por mais que a sua dor tenha sido arrastada e possa ter tido vários efeitos na sua vida. Você pode ter se tornado uma pessoa, de repente, amarga, crítica, reclamona, que tem dificuldade de confiar, que tem dificuldade de se entregar. Não sei. Uma pessoa carente, uma pessoa, não sei quais foram os efeitos da sua dor, uma pessoa que não conhece o seu valor, uma pessoa que não se sente amada. Eu não sei quais foram os efeitos da sua dor, mas hoje o nosso Pai do céu está aqui para nos entregar esse amor que nos liberta de tudo isso e faz novas todas as coisas. Ele não para no meio do caminho, ele vai até o fim. Talvez Deus ele já tenha te libertado de algumas dores, talvez ele já tenha te curado em alguns lugares, já tenha alimentado a sua alma, já tenha te mostrado, revelado coisas sobre você, sobre quem você nasceu para ser, sobre como ele olha para você, mas o Senhor tem mais. Ele tem infinitamente mais. Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos. Ele tem o infinitamente mais para nós. Como eu disse, como dissemos no início desse vídeo, ele diz: conhecer e prosseguir em conhecer. E sabe, família, então, a primeira coisa que o nosso Pai do Céu hoje quer que a gente entenda é que a gente precisa receber esse amor eterno. Esse amor, esse perdão e esse novo tempo. A gente precisa se abrir definitivamente para esse novo tempo. A gente é aquilo que Deus diz que a gente é. Jesus, ele escutou assim: olha, você é o meu filho amado. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas, ele escutou de Deus, do próprio Deus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a partir daí, a partir de ouvir isso de Deus, muitas tentações chegaram para Jesus, né? O próprio Satanás, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e o próprio Satanás tentou Jesus no deserto falando assim: você é mesmo filho de Deus? Se você é, então faz isso aqui. Os mestres da lei, os religiosos, eles tentavam Jesus também, eles diziam: se você é quem você está dizendo que você é, então faz X coisa. Mostra, prova aqui pra gente. Só que Jesus não tinha que provar nada pra ninguém. Jesus, ele sabia quem ele era, ele caminhou firme na identidade dele.
sem precisar provar nada para ninguém. Então, um dia, ele perguntou assim para os seus discípulos, alunos, queridos, amados, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles responderam, as pessoas falam que você é, lá, um mestre, um sábio, um profeta. E aí ele perguntou assim, e vocês? Quem vocês, alunos queridos que andam perto de mim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, enviado de Deus, o único, suficiente Salvador da nossa alma. Tu és aquele que o mundo esperava para que a gente fosse salvo, para que a nossa alma fosse salva. Definitivamente. Então Jesus falou assim, Pedro, bem-aventurado é você, porque quem te revelou isso não foi nenhuma pessoa. Não foi carne, não foi sangue, não foi ninguém que te falou, que te convenceu, não foi ninguém, foi o próprio Deus que te deu essa revelação e trouxe para você essa convicção. E é isso que eu oro para que aconteça no seu interior, para que você tenha essa convicção. Porque o seu Pai do céu, que sempre te amou, que sonhou com sua vida, ele enviou Jesus, o único e suficiente Salvador da sua alma, para resgatar você, para levar você de volta para o plano original de Deus, para que você viva todos os seus dias com aquele que sempre te amou, que sempre vai te amar, que primeiro te amou, que não desiste de você, que não abandona você, que é bondoso com você, que é generoso com você, que quer cuidar de você, que quer restaurar, que quer curar você, que quer alimentar você, que quer proteger, que quer guiar você todos os seus dias para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você pode falar assim, não, mas olha, tudo que eu vivi, toda a minha história fica incoerente hoje, agora, eu começar a viver com Deus, não faz sentido, mas o temor que a gente tem por Deus não nos afasta de Deus, pelo contrário, nos aproxima de Deus, porque a gente sabe quem Ele é. A gente sabe quem é esse Pai amoroso, bondoso, generoso, gentil, misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele é perdoador, Ele é paciente. Ele se alegra com sua fé. Ele se agrada da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso apenas creia. Deus te escolheu. Apenas creia. Deus quer e vai fazer novas todas as coisas. Esquece seu passado, deixa para trás tudo que passou. Olha para frente. Fixa seus olhos em Jesus. Deus já começou a fazer coisas novas na sua vida, porque não é por acaso que você está aqui ouvindo essas palavras hoje, nesse dia. Amém. Sabe, então, o nosso Pai, Ele quer que a gente... A segunda coisa que Ele quer dizer aqui pra gente hoje com clareza é que a gente precisa, então, renovar nossa mente. Essa é uma decisão nossa. E não é só renovar nossa mente, começa na renovação de mente, mas a gente precisa não só ouvir, mas praticar a palavra. A gente precisa se posicionar como alguém que vive a palavra, que pratica a palavra, que é a palavra, que a palavra tem que se tornar carne, o verbo precisa se tornar carne, a gente precisa ser. Então escuta essa palavra, e eu pratico essa palavra, eu creio nessa palavra, eu me transformo nessa palavra. E o Senhor disse que Ele te fez para você ser casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Para você caminhar com Ele todos os seus dias, para você viver com Ele todos os seus dias. O Senhor te fez para você manifestar o reino. É para você se levantar. É para você caminhar nesse mundo alinhado, consciente, conforme a sua verdadeira identidade. Filho amado de Deus. Você foi escolhido para estar aqui, trazendo as realidades do céu para a terra, para olhar como seu Pai olha, para falar como seu Pai fala, para fazer as coisas que você vê o seu Pai do céu fazendo, para ser tocado, para ser levantado, para estender a mão e levantar também. Esse é o chamado para os filhos de Deus. Um filho é parecido com o pai.
A gente precisa ter esse amor. Amor em obedecer o nosso Pai, amor em amar acima de tudo o nosso Pai, amor em amar os interesses dele acima de tudo. E os interesses do nosso Pai, adivinha? São as almas, são as pessoas, são as vidas. É que todos conheçam esse amor, é que todos conheçam essa verdade, é que todos sejam livres, curados, restaurados inteiramente. Totalmente livres do domínio das trevas, do mal, dos pecados, totalmente livre das doenças. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Jesus levou sobre ele. A gente não pode aceitar os moldes e os padrões desse mundo. A gente precisa caminhar nessa terra com o governo e a autoridade que o nosso Pai do Céu nos deu. Nosso Pai do Céu nos deu poder e autoridade para a gente andar nessa terra a partir daquilo que ele falou que nós podemos, a partir daquilo que ele disse que nós somos, a partir daquilo que ele disse que nós temos e viemos fazer aqui nessa terra. Então não se confunda, não se distraia, sabe? Fixa seus olhos no propósito, invista seu tempo no propósito, no chamado e bora viver uma vida abundante, como é que fala? Aproximar a volta de Deus, adiantar, ajudar nessa volta de Deus, porque a palavra fala que quando todos conhecerem esse amor, todos conhecerem Jesus, todos receberem essa salvação, chegou a hora de Jesus voltar. E eu não sei você, mas eu quero que Jesus venha. Eu quero viver, reinar junto com Deus. Amém, família? Vamos começar a leitura aqui dos nossos salmos. Para a gente recapitular aqui o que o Senhor quer dizer com muita clareza é: a gente está aqui para receber esse perdão, esse completo perdão, que lava a gente de todo mal, de todo pecado, lava a gente, toda a nossa história. Ele lança no mar do esquecimento todo o nosso passado, todos os nossos pecados, todos os nossos desvios, tudo. Ele faz a gente verdadeiramente se arrepender. O Espírito Santo faz a gente verdadeiramente se arrepender, mudar de rota, converter para andar com Deus, no caminho de Deus, seguindo as instruções de Deus, obedecendo o Senhor, certo? E ele também tá falando aqui pra gente renovar a nossa mente e viver a palavra de Deus, e praticar a palavra de Deus, pra gente se ver com os olhos do nosso Pai, pra gente pensar as palavras do nosso Pai, pra gente falar as palavras do nosso Pai, pra gente olhar também as pessoas ao nosso redor com esse amor, com essa verdade. Amém? Vamos começar então a leitura dos nossos salmos. Vamos lá. Salmos 85. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Olha só, que poderoso. O Senhor, ele está ao nosso favor. O mal, os perversos, os ímpios, os desligados do Senhor, eles vêm o quê? O ladrão, vem o quê? Destruir, roubar, matar. Não vem edificar. Não está a nosso favor, mas o Senhor está a nosso favor. Não importa o que aconteceu nesse meio entre a sua dor, aquilo que você se tornou, e esse dia de hoje. O Senhor, ele quer que você entenda que independente desse passado, ele é favorável ao seu futuro. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxe restauração a Jacó. O Senhor trouxe restauração plena, completa, inteira. O Senhor fez Jacó se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Jacó era um trapaceador. Jacó estava dominado pelas trevas. Jacó fazia as coisas do jeito errado. Mas o Senhor alinhou ele, o Senhor transformou ele, o Senhor restaurou ele plenamente, levou ele para o lugar que ele nasceu, para ocupar o lugar de filho amado de Deus, o lugar de reino, sacerdote, o lugar de príncipe, filho do rei. Esse é o lugar que eu e você, nós temos para ocupar aqui nessa terra. O Senhor, ele trouxe de volta os cativos, e quando os cativos, família, eles são libertos, eles ficam como quem sonha. A boca deles se enche de riso, os lábios, a língua deles se enchem de júbilo,
de alegria, de louvor, de gratidão, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós, olha só o que o Senhor está fazendo. Ele está nos libertando do mal, da dor, do passado. Sabe, não importa o que se foi. O Senhor quer ser a sua fonte. O Senhor quer ser a sua fonte de amor, de misericórdia, de aprovação. O Senhor quer que você beba dele, olhe para ele, para de buscar em pessoas. Para de querer a aprovação de pessoas. Para de querer ser alguém a partir dos olhos das pessoas. Para de achar que você é a sua história, aquilo que você experimentou, ou aquilo que as pessoas falaram que você é, ou que elas fizeram acreditar que você é. Para! O Senhor quer te levar de volta para a origem, para o plano original dele. O Senhor traz de volta os cativos. O Senhor perdoa a culpa do seu povo. O Senhor tira de nós toda a culpa e cobre com amor todos os nossos pecados, todos os nossos tropeços, todos os nossos desvios. O Senhor nos livra de tudo isso definitivamente. Ele nos tira de tudo isso definitivamente. Ele faz a gente se tornar alguém novo, alguém que é espiritual, que não anda nesse mundo guiado pela sua carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai nos tornar filhos maduros a cada novo dia. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. O Senhor retirou o teu furor. O Senhor nos afastou da ira tremenda. O Senhor, agora é um pedido, Senhor, em nome de Jesus, restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador. Desfaz o teu furor conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida? O Senhor tem algo novo. Sabe, como já dissemos aqui hoje, Jesus, ele é o Cordeiro perfeito que tira definitivamente o pecado do mundo. Jesus nos restaura plenamente, inteiramente. Talvez isso não aconteça de uma vez na sua vida. Talvez você não tenha todas as suas áreas da vida e cada cantinho de você restaurado do dia para a noite. Talvez seja um processo, assim como tem sido comigo. Mas o Senhor faz. Por isso a gente precisa prosseguir em conhecer. Por isso a gente precisa buscar no Senhor. Por isso a gente precisa desejar mais do Senhor. Por isso a gente precisa abrir o nosso coração para receber mais do Senhor. Provérbios vai falar, família, que quando a gente tira a escória do nosso coração, quando a gente tira aquilo que não serve, a gente encontra o que é realmente precioso dentro de nós. E então, a partir disso, a partir desse encontro com Jesus, com esse amor aqui dentro de nós, então o Senhor pode fazer algo novo na nossa vida. O Senhor vai fazer, em nome de Jesus, novas todas as coisas na sua vida. Ele tem um plano. Você pode pensar, tá atrasado, tá perdido, já era, mas olha a minha história, mas não sei, não tenho mais esperança, mas é isso mesmo, vou me conformar. Não, o Senhor tem todo o poder. O Senhor não tá atrasado. O Senhor tem um propósito em tudo que Ele faz. Você crê nisso? Comenta aqui e me deixa saber. Senhor, acaso não renovarás a nossa vida, a fim de que o seu povo se alegre em ti? Mostra-nos teu amor, Senhor. Nos concede a sua salvação. Então agora vem a nossa parte. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, diz. Ele prometeu, ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Aos seus fiéis, ele promete paz. Não voltem eles à insensatez. Você sabe que quando Moisés, levantado pelo Senhor, foi libertar o povo que estava 400 anos na escravidão lá no Egito, o povo chegou uma hora que eles viram um obstáculo, que era um mar na frente deles, não tinha outro caminho, eles só viam o mar e eles falaram, já era, acabou. Né? Eles decidiram olhar para o obstáculo e não olhar para a grandeza e o poder de Deus. Eles esqueceram que Deus tinha dito, eu quero fazer, eu vou fazer, eu me importo com você, eu estou ouvindo. Deus estava ouvindo o sofrimento daquele povo há tantos anos.
o clamor daquele povo, sabe, a opressão daquele povo, a injustiça que aquele povo vivia. Gente, eles eram escravos. Escravos, eles viviam indignamente. O Senhor estava vendo, ouvindo, e o Senhor falou: eu quero resgatar meu povo, eu quero levar eles para um novo lugar, para uma terra onde eles vão viver fartamente, onde eles vão ter liberdade, onde eles vão desfrutar, acima de tudo, a minha presença, a minha companhia, o meu amor. Onde eu vou ser a fonte deles, onde eles vão contar comigo, confiar em mim. Só que aquele povo que estava vivendo aquela libertação, na hora que eles encontraram um obstáculo, eles falaram: pra que, Moisés, que você trouxe a gente até aqui? Não era melhor a gente morrer lá no Egito? Não era melhor a gente continuar escravo? Pelo menos lá a gente sobrevivia. Pelo menos lá a gente tinha uma comida. Pra que você trouxe a gente pra morrer aqui nesse lugar? Pra quê? Então o Senhor falou assim: diga a esse povo que marche. Apenas marche. E o Senhor abriu um mar para aquele povo passar, o Senhor fez o impossível, o Senhor tem sempre um caminho para nós. Mesmo quando os nossos olhos não entendem, mesmo quando a gente não consegue ver, mesmo a gente pode crer que o nosso Pai é fiel. Nem a morte pode detê-lo. Nem a morte, nem o inferno, nem nada pode deter esse amor. Nada. Então, olha só. Ele fala o seguinte: não voltem à insensatez. Eu não quero que o meu povo volte à insensatez. Eu quero que eles fiquem guardados nessa paz. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. A sua glória vai habitar na sua terra. A glória de Deus, a presença de Deus. Eu já disse, você nasceu para ser casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Para caminhar com Deus todos os seus dias. Você nasceu para viver as realidades do céu na terra, para manifestar as realidades do céu na terra, para transbordar esse amor do céu na terra. Não volte à insensatez. Ainda que você tenha obstáculos, ainda que você não veja um caminho, uma saída, ainda que você não veja um escape, ainda que os teus olhos não vejam, continue crendo e temendo o Senhor, a presença do Senhor. Continue temendo a presença do Senhor com você em todo o tempo. Continue temendo a palavra de Deus, continue temendo aquilo que Ele disse que vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Amém. Então, Ele disse assim, ó: eu vou ouvir o que Deus, o Senhor, disse. Ele prometeu paz aos seus fiéis. Não vamos voltar à insensatez. Perto está a salvação, o Senhor está com a gente. Ele vai trazer, ele vai trazer essa salvação para quem o teme. Ele vai trazer libertação para quem o teme. Ele vai trazer escape para quem o teme. Ele vai trazer provisão para os que o temem. A sua glória, a sua presença vai habitar na nossa terra, vai habitar na nossa casa, vai habitar em todos os nossos dias, vai habitar na nossa alma, vai habitar na nossa mente, vai habitar nos nossos pensamentos, vai habitar no nosso coração, vai habitar em tudo, em cada cantinho. Toda a nossa vida é cheia da glória de Deus. Lá do céu, lá do alto, a visão de Deus é a visão dos anjos, né? Os anjos falam assim, ó: santo, santo, santo é o Senhor, verdadeiro, separado, diferente, fiel, a verdade, que não mente, que não muda, que não falha. Toda a terra tá cheia da sua glória. Toda a terra tá cheia da sua presença. Toda a terra tá cheia da glória de Deus. Você pode declarar aí comigo, escreve aqui nos comentários: toda a terra tá cheia da glória de Deus. Todo o Brasil tá cheio da glória de Deus. Toda minha cidade tá cheia da glória de Deus. O meu bairro tá cheio da glória de Deus. A minha casa tá cheia da glória de Deus. Os meus relacionamentos estão cheios da glória de Deus. O meu trabalho tá cheio da glória de Deus. As minhas finanças estão cheias da glória de Deus. O meu coração está cheio da glória de Deus. Os meus pensamentos estão cheios da glória de Deus. Tem uma coisa importante, né? Que eu tava conversando com essa pessoa que eu conheci essa semana, que eu comecei a conversar essa semana sobre aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Que ele viveu na igreja, tem a palavra de cor salteado, mas ele não vive, né? Não pratica, não teve essa revelação do amor de Deus, né? Então ele não recebeu esse amor e ele não vive essa experiência na vida dele, né? Então eu tava conversando com ele e o quão importante é a gente entender que a gente precisa
estar perto de Deus todo dia. A gente precisa alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. A gente precisa alimentar a nossa alma com esse amor. A gente precisa receber esse amor. Esse amor é uma fonte de renovação. Eu não sei pra vocês o que renova vocês. Até me contem aqui, eu quero saber. O que renova vocês? De forma espiritual, de forma emocional, de forma almática, ou de forma... o corpo de vocês. O que renova? Né? Uma boa noite de sono? É uma alimentação saudável? Exercício físico? Isso renova o quê? A sua alma, renova o seu corpo, mas espiritualmente, o que renova você? Para mim, a palavra de Deus é a revelação desse amor, é receber esse amor, é olhar para os olhos do Pai e ver como Ele me vê, é ouvir como Ele me vê, é entender quem eu sou para Ele, é caminhar com essa verdadeira identidade ativada todos os meus dias, sabendo que eu sou amada. Não importa a minha história, não importa o que me disse ao contrário, não importa o que neste momento aqui está me dizendo ao contrário. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei que o Senhor me prometeu, eu sei que o Senhor me mostrou, e eu sei que Ele me ama, Ele não volta atrás, nunca vai voltar atrás com esse amor. Amém? Para finalizar, então, o Salmos fala assim, ó: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará colheita. A justiça irá diante dele e preparar o caminho para os seus passos. Família, é uma paz que excede o entendimento, a gente receber esse amor e a gente entender quem a gente é para Deus. A gente entender, a gente receber esse amor que excede o entendimento, a gente receber esse amor que excede o conhecimento, e a gente entender que existe mais de profundidade, de largura, de altura desse amor pra gente conhecer, pra gente experimentar, pra gente receber, pra gente se encher até transbordar. E então a gente caminha em paz quando a gente sabe que a gente é amado. Essa paz de saber que é amado, essa paz de saber que é cuidado, essa paz de saber que é protegido, essa paz de entender que o Senhor nunca perdeu o controle, que o Senhor tem um plano, essa paz é impagável e é inegociável aos fiéis. Amém? Então toma posse dessa palavra, reflete, medita em tudo que a gente falou até aqui, nesse dia de hoje. E foi assim, esse assunto que a gente conversou hoje é a coisa mais simples, é a base, tá? É simples, mas é a base. É a partir daí que a gente constrói tudo com Jesus, com Deus e pra glória de Deus, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para receber a notificação de todos os próximos vídeos, comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que você encontrou, o que o Senhor falou com você, me deixa saber, eu sempre gosto de ouvir vocês, e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Lembra que você nasceu para ser abençoador, transbordador, não retenha nada do que o Senhor coloca na sua mão, não retenha. O generoso prosperará, tá bom? Não retenha, multiplique, compartilhe, transborde. Um beijo no seu coração, muito obrigada pela sua vida, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por caminhar com você, muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço apertado, com muito amor, até o próximo vídeo. Tchau!